Que a paz esteja com você, prezado amigo. Como você está? Tudo bem? Hoje iremos estudar esse tema aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos no plural. Será que a Bíblia diz aí? Será que a Bíblia usa o verbo fazer no plural? Porque havia mais de uma pessoa praticando a ação de fazer lá quando Deus foi criar o homem. O que você acha? Muito bem. E para começar esse tema, gostaria de chamá-lo, né? Ou chamá-los, a ler alguns versos bíblicos comigo. O que disse Moisés sobre esse tema, prezado? Vamos lá? E formou o Eterno. Perceba comigo que eu traduzi o nome de Deus, né? O nome do Pai Celestial, como o Eterno, ok? E formou o Eterno Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Segundo Moisés, de acordo com Moisés, e esse ensino de Moisés foi passado também para todo o povo de Israel, ok? A crença monoteísta em um só Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Moisés, o homem foi criado, né? Quem modelou o homem lá, quem criou o homem no começo lá, e dentro do contexto criou todas as coisas, foi o Pai, chamado por esse nome aí, ok? Esse nome aqui, de quatro letras aqui, quatro consoantes, que eu vou traduzir como o Eterno, ok? O que disse o profeta Isaías e alguns outros profetas do subentendido? Assim diz o Eterno, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Eterno e faço todas as coisas, e que sozinho estendi os céus. E sozinho espraiei a terra. Ó, sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra. Prezado amigo, sozinho é sozinho, ok? Segundo o profeta Isaías, como eu falei para vocês, não tem como tirar o profeta Isaías do seu contexto de onde ele viveu. O profeta Isaías, ele faz parte do povo de Israel, do povo judeu. E como o povo de Israel e o povo judeu, ele acreditava que um só ser, uma só pessoa criou o homem, que seria o Pai Celestial, ou que eu vou chamar aqui de Eterno, ok? De Eterno, adorai. Isaías 44, 22. O que disse Jesus sobre o mesmo tema? Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Mateus 19, 4. Segundo Jesus Cristo, o Salvador, nosso mestre, o homem foi criado pelo Criador, o Criador, uma pessoa. Perceba comigo aí, ok? Que o verbo está no singular. Ele fez e não nós fizemos, e não eles fizeram, ok? O testemunho do próprio Jesus aqui. Jesus Cristo nesse verso não se inclui como autor da criação aqui. Ele fala, não tenho lido que o Criador, ele fez, tá ok? Passando para o outro, que disse os apóstolos, olha lá, Atos 17, 26, e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Esse aqui, aqui o texto diz que Deus, uma pessoa, o Criador, fez um homem, e através desse homem, Deus fez todos os outros homens, e encheu a terra. Tá? Então, no contexto o apóstolo fala que quem criou aí esse único homem, num primeiro momento, foi uma pessoa, tá bom? Uma só pessoa. O que disse Apocalipse 4:11, quando fala ali sobre o louvor, na visão do Apocalipse, o louvor dos seres, dos 24 anciãos, né? Então, olha lá. Digno és, Eterno. Aqui, o Pai Celestial chamado de Eterno. Digno és, Eterno, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ok? Apocalipse
aí no contexto, está falando que nesse momento, alguém que está sentado no trono recebe glória de criador do mundo, do universo, do céu, terra e mar. E esse alguém que está sentado no trono é quem? O Pai. Não é Jesus, tá, prezado? Jesus apresenta em pé diante do trono um pouquinho mais para frente como cordeiro. Quem está sentado no trono é o Pai. Então, os 24 anciãos e os seres celestiais glorificam o Pai como o Criador de tudo que há, ok? O que confunde um pouco, querido, porque aí confunde mesmo, né? Ok? Aí confunde, porque, como vocês viram, vários testemunhos dizendo que quem criou o homem e quem criou o mundo foi uma só pessoa. E aí vem um texto desse, Gênesis 1, 26, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, pessoas, muitas vezes mal intencionadas, esquece todo aquele contexto que eu li lá e se apega somente a esse verso aí para explicar a sua doutrina, né? Explicar a sua interpretação lá. Então ele fala que o verbo fazer aí está no plural para indicar que o Pai, juntamente com outros seres, criou o homem, ok? Ou, em outras palavras, o homem não tem um só pai, entende? Porque Pai, no sentido de criador, é um só. Então, se façamos, quer dizer que outros participaram do processo de fazer, ok? Então, logo, o homem tem outros pais, do ponto de vista deles, ok? Então, vamos lá. Com quem Deus estava falando na criação do mundo? Com quem Deus estava falando na criação do mundo? Vamos lá, prezado? Com quem Deus estava falando? Deus estava falando com pessoas, Deus estava pedindo para outras pessoas ajudá-lo ali na criação do mundo. Vamos lá. Então, no princípio, no verso 3, Deus diz: haja luz. Deus está falando com quem aqui? Com a luz, ok? Com a luz. E aí a gente vai entrar no campo linguístico. Lembra aquelas aulinhas de sujeito e predicado? Sujeito e tal. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito do verbo haver aqui? Luz, né? Ok? Luz está praticando ação verbal. Haja expansão. Quem é o sujeito do verbo haver aqui? A expansão. Ok? Ajunte as águas em um só lugar. Verso 9. Quem é o sujeito do verbo ajuntar? As águas. Perceba comigo que as águas, elas praticam a ação verbal aqui. Tá ok? Outro... Verso 11, produza a terra erva verde. Quem é que é o sujeito do verbo produzir? A terra praticou a ação de produzir. Haja luminares na expansão. Quem é o sujeito aqui do verbo haver? Luminares, ok? Produza as águas répteis, animais marinhos. Produza. Quem é o sujeito do verbo produzir? As águas. Voe as aves na expansão. Quem é o sujeito aqui do verbo voar? As aves. Quem é o sujeito daqui, do verso 24? Produz a terra alma vivente. A terra é o sujeito. Ok? Esses versos indicam que Deus está falando com quem? Com quem? O Criador está falando com a criação. Ok? Então, prezado amigo e prezado irmão, esse contexto aí, esse tema é entendido do ponto de vista linguístico. Por que do ponto de vista linguístico? Porque você tem que entender aquele esqueminha lá de sujeito, predicado, sujeito. Em outras palavras, por que a Bíblia não diz aqui, ó, deixa eu dar um exemplo. Produzamos a terra. Produzamos alma vivente conforme a sua espécie. Por que Deus não usa produzamos? Porque no caso aqui, quem é o sujeito? O sujeito da ação produzir é a terra. O Criador, ele não participou da ação verbal produzir. Entende? Como eu falei, você entende isso do ponto de vista linguístico. As pessoas que têm facilidade de entender isso aí de sujeito de ação verbal vão entender muito bem isso que eu estou falando.
Quem tem um pouco de dificuldade não vai entender muito bem. Mas olha aqui, é fácil você entender. Porque a Bíblia não diz assim, ó. Aqui, ó. Produzamos répteis, animais marinhos. Por que a Bíblia não usa essa linguagem? Porque quem produziu, quem praticou a ação de produzir aqui, foram as águas. As águas que praticou a ação de produzir. Ok? O Criador, quem está falando nesse momento, não praticou a ação de produzir. Tá ok? Voltando aqui, do ponto de linguístico, você entende isso muito bem. Ok? Logo, o Criador estava falando com a criação e toda a criação estava praticando a ação verbal ali da criação. Tá ok? Por isso que até aqui não está no plural. Eu pergunto, queridos, e agora, como que fica, né? Então quer dizer que se não está no plural esses verbos aí do imperativo, quer dizer que o Eterno estava sozinho nesse momento? E aí quando chegou no momento de criar o homem, ele convidou alguém e por isso que passou a falar no plural? Será? Vamos lá. Olha lá, a criação é o sujeito da ação verbal, somente ela. O que quer dizer a imagem de Deus? Deuteronômio capítulo 4, verso 15. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Eterno, vosso Deus, em Horebe falou convosco no meio do fogo. Então, prezado, imagem de Deus quer dizer o quê? Quer dizer a essência de Deus. Nós temos costumes de dizer de pensar, né? Que imagem de Deus lá tem a ver com um aspecto, com a forma física. E não é isso, tá? Tá mal traduzida essa parte da Bíblia. Imagem de Deus lá tem a ver com a essência de Deus. O correto ali, segundo os originais, o mais correto seria dizer o homem foi feito à essência de Deus. Jesus explicou um pouco isso quando Jesus falou lá que quem o vê, vê o Pai. Em outras palavras, não é ver no sentido de ver a pessoa, okay? Ver no sentido de caráter, tá? De personalidade. Exemplo, o homem herdou, como essência de Deus, o homem passou a ter o quê? A capacidade de raciocinar, a capacidade de criar, a capacidade de governar e a capacidade de amar, de escolher o bem, né? De escolher o bem, digamos assim. Isso do homem é herança do nosso Pai Celestial. Então veja que até hoje o ser humano, digamos assim, o ser humano que teve a imagem de Deus manchada nele por causa do pecado, o ser humano tem algo de Deus dentro dele que é, por exemplo, a capacidade de criar, ok? De criar, de inovar, Então isso, creio eu que essa capacidade de criar do homem veio do nosso Pai Celestial. Então a essência de Deus tem a ver com isso. Caráter de Deus. Fomos constituídos com características que pertencem ao Criador. Tá ok? E o que quer dizer imagem da criação? Quer dizer a essência da criação. Tudo que existe no universo, querido, existe um contraponto, uma contrapartida em nós. Então vamos lá, ó, o homem é constituído por elementos que dialogam com elementos da natureza, da vegetação e dos animais. Tudo que há no universo encontra sua contrapartida no ser humano. Por isso que o texto bíblico diz lá que Adão, né, e o ser humano passaria a ter a imagem tanto do Criador e a imagem de toda a criação de Deus, tá? Conclusão, prezado. O verbo fazer está no plural, façamos, porque o sujeito do verbo é a criação e o próprio Deus que dá forma ao homem. O ser humano foi criado diferentemente de tudo que fora criado. Aí que está o X da questão, prezado. Até a criação do homem, o verbo está no singular, porque quem é o sujeito da ação verbal é a criação, ok? Produza a terra animais, assim e assado. Quem é que está produzindo animais? A terra.
ok? O Criador não é sujeito da ação produzir aí. Só que quando chega na hora de criar o homem, o verbo fazer está no plural, porque não foi só a criação que praticou a ação de fazer o homem, mas também o Criador, uma vez que o Criador modelou o homem. Por isso que o verbo aí já não... Interessante isso, né? No caso de fazer o homem, o verbo já não é mais produzir o homem. O verbo é fazer o homem. Para enfatizar o quê? Enfatizar essa questão da forma, de modelar, ok? De modelar. Você entendeu, prezado amigo? Não sei se tá difícil de você entender. O verbo está no plural. E para você entender por que o verbo está no plural, é só você entender aquelas regras linguísticas de sujeito e de predicado. O verbo está no plural porque até a criação do homem, quem era o sujeito das ações verbais era somente a criação. Quando chega na hora de criar o homem, não é só a criação que entra no processo de criação, que pratica a ação do verbo fazer, mas o próprio Deus pratica a ação do verbo fazer, ok? Do ponto de vista linguístico. Então, por isso que façamos, ok? O ser humano possui a essência de Deus e de toda a criação. Outro fato que é uma verdade é isso aí. O ser humano, nós temos a essência do nosso Criador e Jesus Cristo veio restaurar essa essência que havia perdido por causa do pecado, o caráter de Deus que foi manchado em nós, e o ser humano também tem a essência de tudo que existe no universo. Basta ver que quando nós morremos, né, era pó, se torna pó. Os elementos ali que tem no nosso corpo voltam tudo para a terra e etc, etc. Não só nesse exemplo, mas em muitos, muitos exemplos. Outra coisa interessante, a glória do Criador do céu, da terra, do mar, de tudo e de todos deve ser dada unicamente ao Pai. Se você disser que o verbo fazer se refere a outras pessoas criando o homem, você vai dizer que existe outras pessoas que são pai do ser humano, que nós temos outro pai. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso irmão maior, ok? Ele é filho de Deus também, juntamente conosco. Ok? Se você disser que Jesus está criando o ser humano, criou o ser humano como muitas pessoas dizem, você está cometendo torpeza em Israel. Você está cometendo aberração teológica em Israel. Fogo estranho. Como você viu, que eu acabei de mostrar para você, a glória de Criador deve ser dada unicamente ao Pai, ao Eterno, ao Altíssimo, ao que os judeus chamam de Adonai, Hashem, ok? Qualquer interpretação aí, como outro dia, eu estava assistindo um desenho, uma música bíblica, né? Com temas bíblicos, e iria mostrar o momento da criação ali. E na música apareceu um bonequinho como se fosse Jesus modelando o homem. Irmãos, isso daí é uma ofensa muito grande ao eterno Deus, porque tira a glória de Deus. Não foi Jesus que modelou o ser humano. Justamente por causa desse verso aí, façamos, né? Por causa desse verso. Não foi Jesus que modelou o ser humano, prezado. Foi o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Ok? Então é isso, prezado amigo. Para terminar, é isso que eu tenho a falar. Façamos está no plural. E não porque tem outras pessoas praticando a ação verbal. O verbo está no plural ali, porque o sujeito da ação, olha aí, ó, não quer dizer também que a criação é pai do ser humano, não quero dizer isso, mas eu quero dizer que a criação praticou a ação do verbo fazer, é diferente. Do mesmo jeito, prezado, que quando Deus fala ali, produza a terra, répteis e almas viventes ali, etc, etc, não quer dizer que a terra é pai dos répteis, dos animais ali, nem a água é pai dos animais marinhos.
Você tem que entender isso do ponto de vista linguístico, ok? A água e a terra estão obedecendo a voz verbal ali, ok? A voz verbal que é produzir, que é obedecendo a voz verbal de produzir, ok? É um tema difícil para muitas pessoas que estão aí, né? Que estão há tanto tempo sendo ensinadas de forma errada. Mas, esse aí é o estudo bíblico, tá? Espero que seja edificante para você, tá ok? E que você saia da apostasia, que saia dessa ideia de falar, de atribuir a glória do Pai Celestial a Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo ou qualquer outro ser criou o ser humano, lá é pai do ser humano, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.